pessoal, meu nome é Aline Maciel Stein e hoje eu vou introduzir a explicação da situação problema número 1, proposta pelos professores dos componentes de Química e Biologia. Na situação problema número 1, nós temos um caso envolvendo a ação de hormônio sobre a orientação do crescimento primário de plantas que são retratadas nas imagens dos experimentos A e B. O ácido indol 3-acético, ou como chamamos usualmente também o ácido indolacético, é uma auxina, um hormônio de crescimento que promove o alongamento celular e também funciona como regulador do crescimento dos vegetais. Bom, agora eu vou comentar sobre a classificação da cadeia carbônica do ácido indolacético. O ácido indolacético trata-se de uma estrutura bicíclica composta por um anel de 5 carbonos e um benzeno de 6 carbonos. Esse hormônio ele tem uma cadeia aromática, portanto ele é volátil também, e ele tem uma cadeia mista, ou seja, apresenta tanto uma parte da sua cadeia fechada quanto uma aberta. Além disso, ele tem uma cadeia heterogênea e insaturada. Heterogênea porque ele apresenta um heteroátomo entre seus carbonos, que é o nitrogênio, e insaturada porque ele apresenta ligações duplas. A fórmula química do ácido indolacético é C10H9NO2. Ele é um ácido fraco e lipofílico. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Luca Noronha e vou agora falar um pouco sobre os grupos funcionais, mais especificamente o grupo funcional da auxina, que é o grupo dos ácidos carboxílicos, que, como o próprio nome diz, eles são compostos orgânicos que possuem o grupo carboxila na sua cadeia. O grupo carboxila é formado pela união de um grupo carbonila com um grupo hidroxila e nas fórmulas químicas esses grupos são representados como RCOOH ou também como CO2H, e alguns outros exemplos de ácidos desse grupo são o ácido metanoico, o ácido propanoico e o ácido butanoico. Algumas propriedades químicas do grupo dos ácidos carboxílicos é que eles reagem com bases para formar sais de carboxilatos, nos quais o hidrogênio é substituído por um íon metálico. Outra característica interessante também é que muitos desses ácidos sofrem descarboxilação oxidativa e as enzimas que catalisam essas reações são conhecidas como carboxilases e descarboxilases. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a parte das plantas que a auxina está presente. Então, a auxina está localizada nos meristemas. E o que são os meristemas? Eles são tecidos vegetais das raízes e dos caules, cujas células se dividem continuamente. Existem dois tipos principais de meristemas, que são os meristemas apicais e os meristemas laterais. O meristema apical está posicionado na região do ápice da raiz, do caule e de suas ramificações, e eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta. A partir desse tipo de meristema é formado o meristema fundamental, a protoderme e o procâmbio. O meristema fundamental origina o parênquima, o colênquima e o esclerênquima, já a protoderme origina a epiderme, e o procâmbio, o xilema e floema primário. O meristema lateral ele está localizado em posição paralela à superfície do caule e da raiz, e eles estão relacionados com o crescimento em espessura dos mesmos. Os dois principais meristemas laterais são o câmbio vascular, que é responsável por produzir os tecidos vasculares secundários, o xilema secundário e o floema secundário, e também o felogênio, que por sua vez produz a periderme, um conjunto de tecidos que substitui a epiderme. Oi pessoal, eu sou a Rebeca e eu vim aqui analisar junto com vocês as propriedades fisiológicas da situação. Bom, primeiramente a gente tem o fototropismo, que é o crescimento em relação à luz, que está presente em toda a parte aérea da planta e em algumas raízes. O fototropismo, então, ele é o resultado que a planta vai dar ao estímulo de luz que ela recebeu. Esse processo todo do fototropismo que vai garantir com que a planta tenha a luz solar, receba a luz solar para poder fazer sua fotossíntese. De uma forma bem didática, a gente pode falar que o hormônio da auxina está presente no caule e nas raízes da planta, e o caule vai sempre tender a crescer em direção da luz, já que ele tem um fototropismo positivo. E esse processo de crescimento em direção à luz, ele vai ser dado devido à auxina, já que ela é um hormônio que vai proporcionar o alongamento celular. Quando a gente tem uma situação que a planta vai ser iluminada somente de um lado, vai ocorrer um movimento desse hormônio da auxina que vai ir totalmente para o lado oposto, porque se trata de um hormônio fotofóbico, então ele vai sempre tender a fugir da luz. Então, como resposta desse foco de luz direto em um lado só da planta, o hormônio da auxina vai fazer com que, ao invés da planta distribuir o hormônio de cima para baixo até a base, ele vai distribuir para o lado. Dessa forma,
as células do lado da planta que não recebeu a fonte de luz diretamente, elas vão tender a se alongar mais porque ali vai ter uma maior concentração de auxina, que é o hormônio que vai proporcionar esse alongamento das células. Então, no experimento B, na foto, a gente consegue ver que forma-se uma curva em direção à fonte de luz, já que a maior concentração vai estar sempre do lado oposto da luz. E no A a gente não consegue perceber essa mudança de curvatura, porque a luz ela tá de uma forma mais uniforme e não só focando de um lado da planta. Na raiz já acontece diferente do que acontece no caule e no fototropismo, porque o aumento da concentração de auxina no lado não iluminado da raiz, ele acaba promovendo uma inibição do alongamento dessas células. Então a raiz acaba crescendo para o lado oposto da luz, que é para baixo, que é o que acontece no experimento B. Falando em geotropismo agora. O que é geotropismo? Geotropismo é o crescimento orientado pela força da gravidade nas plantas. Então, assim como o fototropismo, a distribuição desigual da auxina em razão da força da gravidade no caule e na raiz da planta, eles vão explicar o movimento do geotropismo. Então, quando uma planta é colocada em uma posição horizontal, como a gente pode ver no experimento B, acontece uma concentração de auxina no lado inferior da raiz e do caule por causa da ação da gravidade. Só que no caule, essa concentração de auxina ela determina um crescimento ao contrário da força da gravidade, então ela tem uma curvatura para cima. A raiz dessa planta ela já vai ter um crescimento a favor da gravidade, ao contrário do caule. Então a curvatura dessa raiz ela vai ser em direção ao centro da Terra e vai ser a favor da gravidade. Bom, agora a gente vai analisar o caso número 2, que tem uma situação envolvendo o processo de amadurecimento de um fruto. O processo de amadurecimento de um fruto ele é dado basicamente por conta do eteno, que é um hormônio vegetal que a gente usualmente chama ele de etileno e que tem fórmula química C2H4. Ele é um gás incolor que as frutas produzem no seu processo de amadurecimento. Vale lembrar que o etileno, mesmo sendo uma substância muito simples, ela é a mais importante do grupo dos alcenos. O etileno ele é um hidrocarboneto, o que significa que ele é formado apenas por carbonos e hidrogênios, e ele tem subfunção como sendo um alceno, que significa que ele tem apenas uma ligação dupla. Esse hidrocarboneto tem cadeia aberta com dupla ligação entre carbonos, e onde esses dois carbonos que formam uma ligação dupla, cada um deles é ligado com mais 2 átomos de hidrogênio por ligações simples. E também vale lembrar que essa ligação dupla vai caracterizar o etileno como sendo um hidrocarboneto insaturado. O etileno é uma substância que é praticamente insolúvel em água, mas é solúvel em lipídios, o que faz a gente concluir que essa substância tem uma predominância lipofílica, que significa que ela tem afinidade química e se dissolve em lipídios. Para que ocorra a maturação dos frutos, acontecem reações causadas pelo gás etileno liberado dos frutos. E a primeira reação é a oxidação de lipídios. Essa reação ela é produzida pelo gás etileno e é responsável pelo rompimento nas fibras dos frutos, fazendo com que eles fiquem mais macios. Ocorre também a quebra das ligações de amido, que é responsável por dar o gosto doce à fruta. A reação é a quebra das moléculas de clorofila, que fazem com que a coloração verde do fruto não maduro passe a colorir o fruto, deixando ele num tom mais avermelhado ou amarelado. Bom, os inibidores do etileno serão 2. O 1-metilciclopropeno, que a fórmula química dele é C4H6, e o aminoetoxivinilglicina. Esses são 2 agentes químicos que têm o poder de retardar o amadurecimento das frutas. E um substituto do etileno é o etino, que também é chamado usualmente de acetileno. O acetileno ele é um hidrocarboneto do grupo dos alcinos, ele faz tripla ligação entre carbonos e ele é um gás incolor que nem o etileno. No primeiro experimento com as frutas da avó, a jovem isolou uma banana e um abacate em papel, e após uma semana, a banana estava em estado avançado de amadurecimento, e o abacate tinha amadurecido. Com essas informações, é possível deduzir que a banana era uma banana que já estava um pouco mais madura. Não estava verde, pois é no processo de amadurecimento que as frutas expelem o hormônio etileno. Quando isolamos o gás etileno, por esse ser volátil, forma-se uma grande concentração do composto dentro da folha de jornal.
Assim, as frutas conseguem ter seu processo de amadurecimento acelerado, e o do abacate, que estava junto, sofre a ação do etileno e amadurece também. Já na segunda situação, as frutas foram embaladas em saco plástico, e no final da semana estavam mofadas. Isso aconteceu pois o plástico aprisiona bastante o etileno expelido pela fruta, já que o ar de dentro da sacola não irá circular para que as frutas respirem. Então, a partir do momento em que uma delas apodrece, a outra fruta consequentemente tem o mesmo fim, visto que elas estão na mesma embalagem. Vale lembrar que, quanto mais elevada a temperatura, mais o gás etileno irá agir sobre as frutas verdes e amadurecê-las. Lembrando também que a banana e o abacate são duas frutas que continuam amadurecendo após serem colhidas. Algumas frutas não são capazes de tal transformação.